Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Quero ler com você alguns versículos. É comum eu não ler tantos versículos, mas hoje o Senhor, Ele trouxe uma palavra e eu quero compartilhar de todo esse texto, de todo esse episódio aqui com você nessa noite. Êxodo capítulo 33, versículo 10. E diz assim: E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à sua porta, à porta da sua tenda, adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos meus olhos, aos teus olhos, rogo-te que faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que, tendo achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Também farei isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então ele lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te colocarei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Fecha teus olhos. Aleluia. Fecha teus olhos. Aleluia. Você pode ter um encontro com o Senhor. Meu Deus.
Adore o Senhor, querido, como se Ele estivesse aí ao teu lado. Se renda a Ele como se Ele estivesse aí ao seu lado. Mas muito mais que isso eu quero te dizer. Ele está aqui. Você consegue entender que Ele está aqui? Você consegue entender que Ele está aqui? Talvez o grande problema é que você quer sempre ver, e talvez a nossa vida não tenha sido exatamente como Moisés, que mesmo sendo quem ele era, não viu o Senhor, mas a presença do Senhor foi notada por ele, foi percebida por ele, a glória do Senhor resplandeceu ali naquele lugar onde ele estava. Ei, queridos, eu quero que você entenda, Deus está neste lugar, e nós adoramos aquele que é. Tu és digno, Senhor, de toda glória. Tu és digno de tudo. Obrigado pela tua presença neste lugar, porque ela nos satisfaz, Rei dos Reis. A tua presença neste lugar nos satisfaz, Rei dos Reis. Reba choramanda yakaramanaso. Nenhuma pessoa que teve experiência com a igreja chegou de fato a ter experiência com o Senhor da igreja. Mas aquele que se encontra com o Senhor da igreja, o seu prazer é estar com a igreja. O Senhor quer te conduzir, queridos, a um nível mais profundo. Lembra dos níveis de intimidade? O Senhor quer te conduzir a um nível mais profundo. Mas poucos querem renunciar para se aprofundar naquilo que Deus tem, Sabe, nós temos visto pessoas que têm se contentado, como aquela história da mulher que comia das migalhas que caía da mesa onde o Senhor estava. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo comendo as migalhas, ela havia entendido de onde é que elas estavam caindo. O problema é que as pessoas de hoje estão satisfeitas com migalhas, e não são migalhas que caem da mesa do Senhor. Quem dera fosse as migalhas que caem da mesa do Senhor. Eu vejo tantas experiências, queridos, olha aqui, eu vejo tantas experiências profundas. Eu mergulho nessas experiências que eu vejo na Escritura. Experiência de intimidade, comunhão, sabe, de uma proximidade tão grande e profunda com aquele que é o Todo-Poderoso. E o maior exemplo é Jesus acerca dessa intimidade, porque Ele veio para restaurar isso. Ele é o primeiro da lista. Mas essa outra história, ela me atrai. A forma como Moisés era com o Senhor, isso me atrai. A forma como Moisés vivia com o Senhor, isso me chama a atenção. E na minha perspectiva, nenhum outro personagem, nenhuma outra pessoa, à exceção do nosso mestre, pode ser comparada com Moisés. E quem foi Moisés? Olha para a história de Moisés. Olha para a vida de Moisés.
que tinha as suas limitações, que tinha as suas falhas, que tinha as suas fraquezas. Até mesmo quando o próprio Deus diretamente o chamou, ele coloca as suas fraquezas diante do Senhor, não entendendo que Deus podia restabelecer, reconstituir ou reconstruir a sua vida, mas ele coloca as fraquezas diante do Senhor como desculpa. E mesmo assim Moisés foi um homem que não se compara à intimidade dentre tantos outros que eu em particular vejo dentro da Escritura. Alguém cujo texto diz que Deus falava com ele face a face, como um amigo fala com outro amigo. Deus falava com Moisés. Você consegue compreender a natureza da intimidade de Moisés com o Senhor? Moisés tinha prazer, tinha paixão. Moisés tinha fogo. Sabe, Moisés queria estar. Moisés não estava lá para cumprir um papel, sei lá, de sacerdote, seja. Não, Moisés estava lá porque Moisés queria estar. Quando ele entende o propósito pelo qual Deus o chamou, é que ele vai, sabe, arder de vontade de estar naquele lugar, na presença daquele que é. Esse episódio do capítulo 33 de Êxodo talvez resume isso para mim, para aquilo que o Senhor fala comigo, ao meu coração, e é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Traz um resumo, mas o resumo que é a definição para mim de toda a história, de toda a trajetória de intimidade de Moisés com o Senhor. Sabe, queridos, não era aquela coisa de, vai lá, vai fazer uma oração, vai falar umas palavras, sei lá, uma coisa. Não! Deus é real. Ei, queridos, Deus é real. O problema é que as pessoas estão indo para os templos, estão indo para as igrejas, elas estão buscando qualquer outra coisa menos Deus. Porque fala-se muito em Deus, mas pouco se percebe quem Ele é. Agora à tarde me veio à memória algumas coisas e, sabe, diante de tudo que a gente tem visto acontecendo no mundo, e uma delas é que a gente ouve falar tanto de mundo espiritual, de coisas espirituais, e isso apenas em palavras, sabe, em coisas bonitas, em frases de efeito. Mas quando se é para viver a realidade do mundo espiritual, ninguém acredita. Você consegue compreender que igualmente nós estamos aqui? Você consegue compreender que da mesma forma como nós estamos aqui agora, há um mundo espiritual, exatamente como você enxerga quem está do seu lado agora, há um mundo espiritual, paralelo àquilo que nós somos, aquilo que nós estamos vivendo, de seres que são espirituais, seres que são, sabe, não visíveis a esse olho, a essa, sabe, não, que não é palpável. Mas não é palpável para quem não vê. Não é palpável para quem não conhece. Ou quando você lê a história de Moisés, o que você fica imaginando dele conversando com Deus? Um velho, um insano, um louco, alguém que falava sozinho, alguém que tinha convicções radicais, sei lá, como quer que você queira entender. Moisés entrava para a tenda. Está aqui no texto. Moisés entrava para a tenda.
E onde todas as pessoas das tribos estavam, queridos? Onde é que eles estavam? Cada um na sua tenda, cada um no seu lugar, lá em particular. Ah não, pastor, é porque era só Moisés que podia entrar lá, era só Moisés que tinha autoridade para entrar lá. Será que era por isso, irmãos? Será que Moisés era o privilegiado de Deus? Moisés era o escolhido de Deus? Sim, ele era, e ele era privilegiado. Mas Deus não queria só Moisés, Deus queria o povo. Deus queria o povo. Quando Moisés se direciona a Deus, ele diz assim: eu e esse teu povo. Não era só para ele, não era só ele, não era só dele, era ele e o povo. Mas onde é que o povo estava? Estava cada um na sua tenda. E aí quando Moisés entrava, eles viam Moisés entrando, sumindo as costas, entrando para a tenda para adorar o Senhor. E diz o texto, cada um ficava adorando lá na sua tenda, lá no seu lugar. Eu lembro da intimidade no raso e a intimidade no profundo. Ah, irmãos, como eu desejo um dia estar lá dentro dessa tenda. E eu creio que um dia eu vou estar literalmente dentro da tenda. Eu vou estar lá dentro da tenda. E Moisés lá falando com o Senhor. Talvez o grande problema das pessoas é exatamente esse. Enquanto tem uns entrando na tenda, você está observando de longe, você está vendo os acontecimentos de longe, e diz: não, eu estou adorando daqui. Você está pegando aí, irmãos? Não, eu estou adorando aqui do meu lugar. Aqui onde eu estou adorando também. Eu imagino que a tenda não era somente para Moisés entrar, era para caber todo mundo. Deus queria manifestar a sua glória para todo mundo. Deus queria manifestar o seu poder para todos. Mas tem um homem no meio deles que chama a atenção também. Lembra de Josué, filho de Num? Aquele que vai substituir Moisés depois da sua morte. E o texto diz que onde Moisés estava, Josué também estava. E Josué não se apartava de onde Moisés estava. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Que enquanto tem uma multidão que não quer, tem um lá no meio que está interessado em mergulhar. Enquanto tem uma multidão que só quer adorar de longe está muito bom. Da tenda da sua casa, da porta da sua casa está bom. José está dizendo: eu quero estar onde esse homem está, eu quero ter o que esse homem tem, eu quero viver o que esse homem está vivendo. Não adianta a gente ficar vindo para cá, vem aqui, e agora com as lives, está todo mundo de casa, fica todo mundo de casa assistindo. Era o povo. Quando a gente está junto, o povo está de casa assistindo, na tenda, aqui está bom, eu estou vendo aqui de casa. Era o povo, irmãos. Mas ainda existem Josués no meio do povo. Ainda existem aqueles que estão dispostos a deixar algumas coisas ou tudo para trás, porque querem estar no lugar da presença. Eles querem estar na fenda, eles querem estar na brecha, eles querem estar no lugar.
texto, Moisés conversando com Deus. É para a gente sair daqui? É para a gente subir desse lugar, Senhor? É. Então, se a sua presença não for comigo, então o Senhor não nos tira daqui. Não nos faça sair desse lugar sem a tua presença. Não, Moisés, eu te conheço, então minha presença vai com vocês. Eu vou acompanhar vocês. Eu vou estar com vocês. E no meio daquela história toda, disse, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Moisés não estava dizendo que ele queria a glória. Ele queria ver a glória de Deus. Só que para ver a glória de Deus você precisa morrer. E olha que interessante. Enquanto que para você ver ou ter a glória de Deus você precisa morrer, a sua glória, a sua própria glória, você precisa viver. Presta atenção nisso. Enquanto que para ter a glória de Deus você precisa morrer, para você ter a sua você precisa viver. Mas era de Deus que tinha que ser para viver e a minha para morrer. Sim, era para ser assim. Só que não é. O que o homem continua buscando até hoje? Glória. E a glória de Deus? Não, é a sua própria glória. Porque ele quer aparecer, ele quer viver uma vida, sabe? Onde os aplausos possam elogiá-lo, onde a fama, a glória é uma glória terrena. Só que ela é passageira. Mas e a glória de Deus então que eu preciso morrer? Pois é. Olha só como é que a palavra do Senhor é interessante. A Bíblia diz que ela é loucura para os homens. Por isso que a Escritura vai dizer que a semente, antes de nascer, ela é jogada no chão e ela morre. Antes dela brotar, ela morre. É por isso que para você ter a glória de Deus, primeiro você precisa morrer. Morrer para si mesmo. Você precisa morrer o seu eu, a sua vida. É por isso que quando Moisés diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor mostre a tua glória. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. E lá na frente Deus vai dizer que ele não podia ver a glória dele, não podia ver a sua face, porque senão ele ia morrer. Está entendendo? Toda essa história que você está ouvindo, toda essa palavra que você está ouvindo, gira em torno de algo entre Moisés e Deus. Uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. E quem não tem uma vida de intimidade com Deus, queridos, é uma vida fria. É uma vida vazia. Tudo lhe atrai, menos as coisas de Deus. Tudo lhe atrai, menos a obra de Deus. Tudo lhe atrai, menos as coisas eternas, menos os propósitos eternos de Deus. Mas o que mais me chama a atenção também aqui é que no decorrer daquela conversa, é que no decorrer daquele tempo de intimidade, Deus vai cedendo a Moisés. Deus vai respondendo a Moisés de forma positiva. Olha, Moisés, isso eu não posso fazer, mas isso eu vou fazer. Não vou fazer desse jeito que você está pedindo, mas vou fazer dessa forma. Então tem um lugar aqui junto a mim. Isso é Deus dizendo para Moisés. Tem um lugar junto a mim. Tem uma rocha. E eu vou te colocar sobre a fenda da rocha.
e eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. E aí eu te pergunto, talvez a gente não para perceber essas coisas, sabe? Mas eu estava meditando nisso e eu pensei assim, pera lá, Moisés pediu para ver a glória e Deus disse que ia fazer passar sobre ele o quê? Toda a sua bondade. A glória de Deus é toda a bondade de Deus, é algo tão extraordinário, é algo tão poderoso, é algo tão grandioso, que está relacionado à essência de Deus, em quem Deus é, a sua bondade. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. É a glória que você quer? Então eu vou fazer passar toda a minha bondade sobre você. E a bondade de Deus é algo tão extraordinário que Moisés não podia ver, que Moisés não conseguiria suportar. Você entende a diferença agora da glória de Deus e da glória do homem? Porque enquanto a glória do homem se refere à sua, sabe, o seu status, a sua fama, a sua pessoa, a quem ele é, no sentido de, sabe, de se achar, de pensar que ele pode tudo, que ele consegue tudo, é diferente. É diferente de Deus. É algo tão bom, tão bom, tão bom, mas tão bom. Ei, você está entendendo? É algo tão bom, tão extraordinariamente bom, que nem ele mesmo conseguiria suportar, nem Moisés mesmo conseguiria suportar. Você não vai aguentar, Moisés, toda a minha bondade. Ei, você não está entendendo. Você não vai aguentar toda a minha bondade, que é o que eu vou fazer passar sobre você. Porque talvez quando a gente pensa em glória, a gente pensa em um esplendor, e um poder, e uma unção, sei lá, uma coisa assim diferente, mas é bondade. Imagine todo o refrigério que foi proporcionado para Moisés naquele instante. A paz que foi proporcionada a Moisés naquele instante. Porque é isso que a bondade de Deus faz, é isso que a glória de Deus faz. E assim como o amor de Deus nos constrange, a sua bondade em sua totalidade também nos constrange. É semelhantemente aquela atitude que você tem com alguém, uma boa atitude, e a pessoa se sente às vezes envergonhada, ou se sente não merecida daquilo que você está fazendo. É a bondade de Deus. Ela é insuportável, não se pode suportar. E aqui na terra a gente fica fazendo uma coisinha aqui, outra ali, acha que está tudo ok, está tudo bem. Não está. Então Moisés tem um lugar aqui junto à rocha. E eu vou colocar você nessa fenda da rocha. E vou te cobrir com a minha mão. E aí eu vou fazer passar sobre ti toda a minha bondade. Você só vai me ver pelas costas depois que eu passar. Agora preste atenção no texto. Senhor, eu quero ver tua glória. Moisés, eu vou colocar você na fenda da rocha. Vou te cobrir com a minha mão. Depois que eu passar, você me verá pelas costas. Espera lá, onde é que estava essa bondade de Deus? Onde é que estava essa glória de Deus? Porque a mão dele estava sobre Moisés, irmãos. A glória de Deus não estava ali sobre a sua mão? A glória de Deus não estava ali enquanto Deus estava com a mão sobre a fenda da rocha? Como é que é isso? E mais, preste atenção no texto, e mais. E aí depois que eu passar, você me verá pelas costas. Deus continuou com a mão lá? Ou Deus tirou a mão e saiu
E Moisés viu depois. Tem alguém aí? Moisés está na fenda da rocha, a mão de Deus está por cima cobrindo Moisés. Depois que eu passar, Moisés, você me verá pelas costas. Deus tirou a mão e saiu, ou a mão de Deus permaneceu e Deus assim mesmo passou por lá e Moisés continuou vendo o Senhor? Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que assim como a bondade, a glória, que até então era incompreensível, não é para se entender. Não é para se entender que a mão dele ficou ou ele tirou. Não é para entender que ele saiu e a mão permaneceu, ou ele foi e tirou a mão. Não é esse o significado, não é essa a intenção. Porque não é para ser entendido se a mão ficou, se Deus tirou a mão, se Deus passou depois ou se Deus ficou ali mais um pouco. Não. É para você viver. É para você viver. É para você sentir. É para você ter. É para você observar. É para você absorver. Ei, era isso que estava acontecendo ali. Se a mão está por cima ou não, não importa, até porque Moisés queria ver. Moisés queria beber, Moisés queria queimar, Moisés queria ver. E ele disse: Moisés, tem uma rocha aqui junto a mim, e tem uma fenda na rocha, eu vou colocar você na fenda da rocha. Eu vou te dizer algo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Salmos capítulo 18, verso 2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador, o Deus da minha fortaleza, em quem confio, Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Eu quero revelar para você, se você ainda não sabia, Ele é a própria rocha. Agora, para complicar mais ainda, presta atenção. Moisés, tem uma rocha aqui junto a mim, tem uma fenda na rocha, eu vou colocar você na fenda, eu vou te cobrir com as mãos, depois que eu passar você me verá pelas costas. Ei, mas a palavra dele diz que ele é a própria rocha. Deus não só saiu dali, como Deus permaneceu ali. Porque Deus é a própria rocha. Moisés estava escondido em Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Ele estava escondido em Deus. Talvez porque Moisés não entenderia tudo, né? Era Deus que estava ali. Então, Moisés, eu vou te colocar na fenda da rocha e vou passar. Deus nunca passou, Deus sempre esteve lá. Deus sempre estava lá, a rocha. Você não pode ver toda a minha bondade, toda a minha glória, mas eu vou continuar guardando você em mim, Moisés. Você estará guardado em mim, aleluia. Só vive isso, só entende isso, queridos, quem resolve, quem decide participar desse princípio de intimidade com Deus, em compreender aquilo que Deus quer. Tem alguém aí? Você ainda está por aí? Ei, tem alguém aí? Mateus 7, capítulo 7, verso 4. A Bíblia diz que Jesus é a rocha da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Jesus é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação.
Moisés é colocado lá. Moisés é colocado em Deus. E trazendo para o tempo da graça, Moisés está colocado em Jesus. A rocha, a pedra angular. Moisés é escondido no Senhor. Você já viu a história de Moisés no deserto? O povo tudo clamando por água, todo mundo com sede. Moisés pega o cajado e faz o quê? Fere quem? A rocha. Quem é que você acha que Moisés estava ferindo? Quem é a rocha? Quem é que Moisés estava ferindo? Existem muitas conjecturas a respeito do porquê Moisés feriu a rocha. Moisés não podia ter ferido a rocha, porque a rocha representava Cristo, ele feriu a Cristo. Agora presta atenção nisso. Lá em Êxodo, no capítulo 20, Moisés então vai ferir a rocha. E começa a sair água daquela rocha. O que você entende por Moisés ferir a rocha? Ele só deu um cutucão lá com um cajado na rocha? É uma rocha, irmãos. Nós estamos falando de uma pedra firme, um rochedo. Acha que foi só um cutucão, um esbarrão, bateu lá na rocha e a rocha começou a jorrar água? Não. Quando Moisés toca a rocha, Moisés abre uma fenda na rocha. É por isso que sai água da rocha. Aí lá na frente, quando Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua glória, Deus disse assim: eu vou colocar você na fenda da rocha. Mas Moisés não causou uma ferida na rocha. Eu quero trazer algo novo para você aqui nessa noite. Não foi bem uma ferida, foi um caminho, foi uma abertura. E era a abertura onde Moisés ia entrar. A Bíblia diz que Jesus abriu o caminho entre nós e Deus. O véu que separava, que nos separava de Deus, ele rasgou de alto a baixo. Jesus abriu o caminho. Agora presta atenção numa coisa. Aquilo que Moisés fez é aquilo que talvez você precisa fazer nesse tempo. Você precisa abrir um caminho na direção do Senhor. Você precisa mergulhar no Senhor. Você precisa entrar nele. Você precisa estar nele. Sabe, era como se trouxesse à memória de Moisés aquilo que ele havia feito. Lembra, Moisés, do caminho da porta que foi aberta? É lá que eu vou colocar você. Porque é em Deus onde nós precisamos estar. Você lembra da crucificação de Jesus? Jesus estava pregado na cruz. Veio de lá um soldado e furou o seu lado com uma lança. E do seu lado saiu o quê? Sangue e água. Lembra da rocha? Lembra da rocha que Moisés feriu? Saiu o que daquela rocha? Água. E não é qualquer água. Eu não sei se você está entendendo. Não é qualquer água. Não é qualquer água. A água que saiu da rocha é aquela mesma que estava sentada lá no poço. E aparece uma mulher prostituta e ele diz assim: eu sou a fonte da água da vida. E o dia que você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Quem pode beber dessa água se não estiver nesta rocha?
Lá em Êxodo, no capítulo 13, o povo para em frente ao Mar Vermelho. Moisés pega o cajado e faz o quê? E fere a água. E a água divide-se em duas partes. E o povo passa pelo meio da água. Moisés fere a rocha é Jesus. Moisés fere a água é Jesus. Moisés foi colocado na fenda da rocha, a rocha é Jesus. Moisés foi colocado pela fenda das águas por onde eles passaram, a água é Jesus. Sabe o que tudo isso significa? Que a vida de Moisés, a vida daquele homem, era a vida de alguém que queria estar no centro da vontade de Deus, que queria estar guardado lá naquele lugar, na fenda, lá na rocha, lá no meio das águas. O lugar seguro. O lugar do livramento. Era lá. Era lá. O versículo 14 e o versículo 15 está escrito assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para fazer você o quê? Descansar. Porque a intimidade com Deus nos traz descanso, irmãos. Ele chega em frente ao mar, na frente estava o Mar Vermelho, atrás estava o exército de Faraó. E ele vai clamar com o Senhor. Deus fala assim: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha, é para entrar na água, é para passar pela água. Ele feriu a água, divide em dois, eles entram ali. Livramento, descanso, porque eles vão ter descanso lá na frente, porque o exército de Faraó morre afogado. E aí lembra da semana passada que eu ministrei aqui? As águas profundas, elas podem trazer para você os tesouros escondidos, mas pode trazer afogamento se você não souber nadar. Sabe por que o povo de Faraó, o exército de Faraó morreu? Porque eles não viviam no mesmo nível e na mesma intensidade que Moisés e o povo estavam sendo conduzidos. Aí no verso 15 ele diz: então, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. É a intimidade da presença, queridos. É a intimidade que nos faz gastar tempo. É a intimidade que nos faz perder tempo. É a intimidade que nos faz estar juntos. Sabe, é o fogo da presença que nos faz querer isso. Era isso que Moisés clamava. Era isso que Moisés queria quando ele dizia: eu quero ver a tua glória. Porque talvez glória seja completamente diferente de tudo que você já ouviu até hoje. Como por exemplo, quando ele subiu para receber as tábuas da lei e ficou lá muito tempo. Quando ele voltou, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, ele precisava colocar um véu no seu rosto. As pessoas olhavam para a face de Moisés e via luz, e via um resplendor, por causa da presença da intimidade. A presença da intimidade nos faz descansar. A presença da intimidade nos faz resplandecer. Deus então pega Moisés e põe na fenda da rocha. Coloca Moisés lá na fenda da rocha. Ele diz: eu vou fazer agora passar. E passa. Passa com todo o seu esplendor, com toda a sua bondade. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que nós também só conseguimos suportar a glória de Deus do lado de dentro e não do lado de fora.
Nós só conseguimos suportar a presença da glória do lado de dentro e não do lado de fora. Onde é que Moisés estava? Do lado de dentro. Dentro da fenda, a mão de Deus o cobria e a glória de Deus passou. Mas espera aí, mas a glória de Deus só estava do lado de dentro? Não, ela estava do lado de fora. A glória de Deus estava do lado de dentro e do lado de fora. Mas você vai ficar do lado de dentro, você não vai ficar do lado de fora. Porque do lado de dentro você suporta e do lado de fora não. Sabe o que isso significa, queridos? Que de fato, literalmente, do lado de fora, a glória de Deus não somente faz algo, senão matar a vida de uma pessoa. Matar mesmo. Porque alguém com um corpo corrompido, alguém com uma vida que não foi ainda preparada, com um corpo que não foi transformado por essa glória, não pode recebê-la. Se Moisés de fato ficasse do lado de fora, Moisés literalmente morreria. Então importa sim o lugar onde você está. Você está dentro ou você está fora? Importa sim o lugar onde você está, dentro ou fora. Se você está do lado de dentro, você vive. Se você está do lado de fora, você morre. Mas presta atenção ainda no que eu vou te falar. Se você está do lado de dentro, mesmo você vivendo, você morre para poder viver. Mas se você estiver do lado de fora, você morre para continuar morto. Você entendeu aí? Deus quer continuar levantando um povo, queridos, que esteja do lado de dentro. Do lado de dentro da presença. Do lado de dentro da rocha. Deus quer continuar levantando um povo que não queira adorá-lo simplesmente da porta das suas tendas. Deus não está querendo levantar um povo que não tem um compromisso e simplesmente está de longe, que observa de longe, que faz tudo de longe. Deus quer fazer algo de perto. Nosso Deus é um Deus de perto e não um Deus de longe. Mesmo Deus sendo um Deus de perto e um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Você sabe por quê? Porque você não consegue ir para longe. Só Ele é aquele que preenche os céus e a terra. Davi disse: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Onde eu for, o Senhor vai estar. Então Ele é um Deus de perto, mesmo Ele estando longe. Você não. Por isso que você tem que estar perto. Na fenda da rocha, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Deus quer se revelar a você nesses dias.